Nos tempos de hoje, com o crescimento das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, aumentou-se muito o número de pastores no Brasil. E com isso, o questionamento: o que verdadeiramente é um pastor e qual o seu papel na sociedade? Tudo isso, as dúvidas sobre qual verdadeiramente é a função do pastor, você vai ver agora aqui na TV Águia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, que foi a única que aceitou nos dar entrevista, professora Márcia Sará, que inclusive é formada em Teologia pela FACETEM e durante muitos anos foi professora no Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Vamos direto ao assunto. O que é ser um pastor à luz da Bíblia, à luz da teologia? A Bíblia nos mostra que pastor é alguém que literalmente cuida de ovelhas. Vê bem, essa palavra pastor, dentro das pesquisas, nos mostra que na Bíblia tem ela no singular e no plural. Vamos lá. Quando nós abrimos a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 16, diz assim, a primeira parte: mas eu não me recusei a ser pastor. Palavra no singular. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 2, verso 18, fala assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e assim vai. Essa palavra pastores, ela aparece 17 vezes. Então, vê bem, não só nesse texto, mas em vários textos da Bíblia. Então, vê bem, quando nós vamos para o Novo Testamento, o termo grego corresponde à palavra poimen, que é um substantivo que figura somente em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o pastor aparece como alguém que Deus deu à igreja como um dom, tá? Então, vê bem, em outras palavras, vamos falar assim, pastor, ele tem que trazer características ou qualidades. Vê bem, que características são essas que devem sobressair quando se fala o que é o pastor? O pastor é alguém que ele deve ter uma vida controlada. O pastor, ele é uma pessoa que ele é sem excessos. Ele deve governar bem a sua casa, ele não pode ser um noviço, ele deve ter uma boa reputação, não deve ser ganancioso, segura isso aí. Pastor é um homem que se santifica, o pastor é um homem que é forte na fé. E assim vai as características. E resumindo, o pastor ele é um homem enviado por Deus, ele é um homem preparado em todas as áreas. O pastor é um homem de Deus que faz a diferença. Agora, qual a função do pastor? O que o pastor realmente tem que fazer? Ser ministro. Vê bem, o pastor, ele é uma pessoa que cuida da ministração do culto divino. Ele tem que ter aquela preocupação, aquele cuidado em alimentar o povo espiritualmente. Claro que muito, é abrangente isso aí. Tem pastores em várias áreas, existem missões, cada missão tem um pastor, cada um tem a sua obrigação, mas tem um foco que é forte. Ele tem que cuidar da vida espiritual do seu rebanho. Porque vê bem, as heresias estão aí, os falsos profetas estão aí, e os falsos ensinos também. E aonde esse pessoal está? Esse pessoal está na tribuna, esse pessoal está infiltrado em nosso meio. E cabe o pastor estar vigilante constantemente para que as suas ovelhas não caem como presa fácil na mão de outros.
Como está a imagem do pastor para a sociedade? Olha, a imagem do pastor antes era uma imagem respeitada. Quando o pastor chegava em determinado lugar, principalmente em lugares não cristãos, vamos dizer assim, se tinha aquele respeito, olha quem chegou, olha o pastor, chegou o pastor, o pastor chegou. Hoje, a gente vê que está bastante banalizado. Por quê? Porque a gente vê que nem todos que têm o título de pastor são pastores. Existem homens, um grupo pequeno, outros estão no anonimato, que ralam, são pastores, pagam o preço, tu tá entendendo? Mas tem outros não, que hoje em dia é tão fácil ser pastor. Se você quiser, você é o pastor. Se consagra qualquer pessoa para ser um pastor, sem conhecer a vida dele, sem conhecer o testemunho dele. Às vezes você olha para o bolso, nossa, o dízimo lá em cima. Essa é a nossa realidade. Existem itens colocados pelo homem, pela visão humana. Qualquer outro pastor, você conhece um rapazinho hoje de 18 anos. E aí, irmão, como é que tá, irmã? Olha, eu sou pastor, entendeu? Quantos anos você tem? 19, 20. Eu fui consagrado pastor no passado. Mas isso mudou muito. Para nós que viemos lá de trás, há muitos anos, servindo a Deus, a gente vê que está banalizado. Por falta de compromisso com Deus, por falta de honrar o nome de Deus, entendeu? O título pastor fala mais alto do que a fé. Então hoje, pastor, você vê aí, você que evangeliza, quem evangeliza, que está no meio do povão, que está perdido, nossa, toca no nome pastor. Os pastores são bando de safado, ladrão, não vale nada. Antes não era assim. Então quem banalizou foi o diabo? Não. Foi o próprio homem, entendeu? Por querer ter título. E título não vai levar ninguém para o céu. O número de convenções influencia nesse número de pastores, porque hoje você vê convenção até anunciando no Facebook, venha ser pastor na nossa convenção. Acredito que sim. Vê bem, existe um versículo na Bíblia que fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu quero dizer com isso que hoje ninguém quer ser apóstolo, ninguém quer ser evangelista, são poucos, e muito menos mestre. Porque o mestre ele tem uma responsabilidade muito grande com o ensino. Querem ser o quê? Pastor. Aproveitando, pastor é vocação ou é profissão? Pastor é vocação, é um chamado de Deus. É um dom de Deus ser pastor, entendeu? Mas em muitos, não posso generalizar porque eu acabo errando, pecando, mas muitos querem ver pastor como profissão. Por quê? Rola um dinheiro por trás, entendeu? Uma cotazinha. Inclusive tem muitos que largam o seu emprego para serem pastores, entendeu? Então vê bem, virou profissão na vida de muitos, não é um pouquinho, muitos. Mas eu quero deixar exceção que no meio de toda essa banalização dentro desse nosso tema, o que é pastor, ser pastor, existem os remanescentes fiéis. Eu quero dar esse destaque aqui, para quem estiver assistindo não achar que eu estou sendo dura demais, mas é a realidade que a gente vivencia hoje. Muitas pessoas querendo ser pastor, mas poucas pessoas se preparando para isso. Isso prejudica? Prejudica e muito. Porque mesmo o pastor tendo a vocação, ele tem um preparo, ele tem que ter um preparo, porque não é assim, vai empurrando a obra pela barriga de qualquer jeito, nem pensar, entendeu? Então, o pastor, mesmo se preparando, ele enfrenta dificuldades, problemas que ele tem que ter cabeça, ele tem que saber como sair. Agora, tu imagina um que é má influenciador, até no ensino, ele leva pessoas a aprenderem errado, entendeu? Em meio a tantos pastores, a tantos maus exemplos de pastores, aquele que quer ser um pastor como Jesus foi, o que ele deve fazer? Ele deve temer a Deus, fazer o que é certo. Vê bem, o pastor,
ele tem como bússola essa palavra. Então não tem por que olhar para a direita nem para a esquerda. É aqui que está a tua instrução. Aqui te ensina como você deve agir. Então vê bem, você que tem o desejo de ser pastor, de cuidar de rebanho. Desse rebanho tem pessoas de todo jeito. Tem uns mansos, tem uns bravos, tem um calmo, tem um violento, tem uns que não aceitam desaforo. Bom, isso aí é variado. Então vê bem, amado varão, homem de Deus, você que está aí assistindo esse vídeo, faça a diferença. Tem um versículo que diz assim: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso serve para quem é pastor e para quem quer ser pastor. Seja um homem de Deus aqui na terra. Muda este quadro. Faça de uma maneira com que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Para que alguém possa olhar para você e dizer: olha, esse aqui verdadeiramente é um pastor de Deus. Esse é calmo, esse é manso, esse tem Deus. Para quando tu colocar a mão sobre o enfermo, ele ser curado. Quando você pregar a palavra, que saia a ousadia do Espírito Santo. Para que as pessoas vejam Cristo em você. Porque a pior coisa que tem, amado de Deus, é a pessoa olhar para um pastor e ver que ele é interesseiro, que ele é ganancioso. Muitos têm feito do templo de Deus empresas, têm sugado tudo quanto é dinheiro que o povo tem. O povo está quebrado, o Brasil está em crise, o povo vai para a igreja para receber palavra, para receber unção, para ter de Deus algo que edifique a sua vida. Aí a pessoa mal chega no culto, é usada a própria palavra por pastores, entendeu? Envolvendo o povo de tal maneira, aonde só se fala em dinheiro, dinheiro no começo até o final do culto. Eu sou contra a oferta? Não, nós temos que dar para Deus aquilo que é de Deus, mas dentro do normal, dentro do limite. Não como você vê, abre a sua carteira aí, meu irmão, dê tudo que você tem, faça como uma viúva, dê tudo. Aí o cara dá tudo, no outro dia não tem o que comer. Irmã Márcia, isso é falta de fé? Não, meu irmão, isso não é, isso é banalizar a fé. Ei, pastor, recebe em nome de Jesus. Usa a palavra de maneira correta. Usa a palavra de maneira certa. E tu vai ver o agir de Deus na tua vida de uma maneira tremenda. Não tem pro diabo, não tem pro teus acusadores, não tem pra ninguém. Obrigado, professora Márcia. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Fica a pergunta no ar. Hoje falamos sobre pastores, sobre o pastorado. Muitos querem ser como Samuel Câmara, querem ser como Josué Benson, querem ser como Silas Malafaia. Muitos querem ter a sua própria igreja. Comece sendo você primeiro a igreja. Nós somos a TV Águia e vamos ficando por aqui.